Os Estados Unidos são um dos poucos países que ainda usam a pena de morte. As condições para esses prisioneiros são notoriamente duras e muitas pessoas ficam chocadas ao aprender sobre as inacreditáveis rotinas diárias desses detentos. Hoje veremos como é um dia na vida de um presidiário que está prestes a ir para o corredor da morte. Quem diria? Mas antes de começar o vídeo, gostaríamos de lhe pedir que, se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no joinha para nos ajudar. Já clicou? Então, bora pro vídeo. Um dia na vida de um prisioneiro no corredor da morte. Atualmente, cerca de 2.700 presidiários vivem no corredor da morte nos Estados Unidos. Alguns deles estão em presídios federais, enquanto muitos outros estão sob a jurisdição de estados individuais, o que significa que são mantidos em circunstâncias muito diferentes. A duração média no corredor da morte é de mais de 15 anos e 40% dos presos estão lá há mais de 20, por conta do processo de apelação que pode levar muitas décadas. É extremamente comum que os presidiários morram antes de serem executados. Embora o corredor da morte tenha sido retratado em muitas séries e filmes, é difícil imaginar o quão miserável é a vida para essas almas infelizes. A maioria dos presidiários só tem permissão para sair de suas celas 1 hora por dia, e mesmo assim, eles são deixados em um espaço fechado com guardas monitorando de perto cada passo dado. Suas celas têm apenas 7 metros quadrados e eles devem usar algemas, exceto quando estiverem na cela ou tomando banho. E esses são, na verdade, alguns dos presos mais sortudos. Se os prisioneiros forem colocados em confinamento na solitária, eles podem passar dias ou até semanas sem sair da sua cela ou ver o sol. Este tratamento leva quase que universalmente a doenças mentais extremas, ou se o preso já tiver uma doença mental, o processo torna tudo ainda pior. Na verdade, há até um nome para essa condição: Síndrome do Corredor da Morte. Essa síndrome descreve o estresse psicológico quando uma pessoa é mantida em condições miseráveis, sem nunca saber se vai viver ou morrer. Nem é preciso dizer que muitos presidiários decidem tirar a própria vida, né? As taxas de suicídio no corredor da morte são mais de 3 vezes maiores do que na população em geral. Imagina como seriam se esses presos não fossem monitorados de perto. Além disso, é quase impossível escapar da prisão hoje em dia. Mas a maioria dos guardas contam seus presos 2 vezes por hora para ter certeza de que nenhum deles represente um risco de fuga. Isso geralmente interrompe o sono dos presidiários, fazendo com que eles se sintam desanimados. Você consegue imaginar passar 15 anos ou mais sem uma boa noite de sono? Muitas vezes os presos são mantidos em isolamento, o que significa que não podem interagir com outras pessoas, e muitos se esquecem de como interagir com outros seres humanos. De modo que, mesmo que sejam libertados em caso de condenação indevida, eles teriam que lutar para se reinserir na sociedade. Falando um pouco sobre higiene, no geral, esses indivíduos só podem tomar banho a cada 48 horas e, por isso, são frequentemente mantidos em más condições sanitárias. Além disso, a maioria dos presos não consegue sair de sua cela para fazer qualquer tipo de exercício, então seus músculos começam a atrofiar, causando danos irreparáveis. Era de se esperar, mas falando sobre conforto, suas celas não possuem o mínimo que possa tornar o local habitável. Mesmo quando as celas são extremamente quentes ou frias, geralmente não tem aquecimento ou ar-condicionado para melhorar a temperatura. O alimento disponível para eles não tem valor nutritivo, e há relatos de que muitas vezes está podre ou contém larvas ou outros insetos. Embora seja costume servir um preso a última refeição de sua escolha antes de ser executado, certos estados como o Texas optaram por retirar esse último ato de dignidade. Nos diga nos comentários se você teria a mesma atitude ou se daria ao presidiário a oportunidade de comer uma boa refeição. Em alguns casos raros, os presos têm acesso a uma pequena TV de 13 polegadas ou a um rádio. Esta é uma única forma de entretenimento e geralmente é colocada fora da cela, de modo que não conseguem mudar de canal. Existem apenas 28 estados nos Estados Unidos que ainda permitem a pena de morte. Destes, vários estados como Alabama e Flórida ainda permitem a morte por eletrocução, a famosa cadeira elétrica. Arizona e Califórnia permitem gás letal, enquanto Utah, Mississippi e Oklahoma ainda permitem um pelotão de fuzilamento. Um destino nada fácil de aceitar, né? No entanto, de longe, o método mais popular é a injeção letal.
Apesar do fato de que essa injeção é muito difícil de administrar e muitas vezes leva a execuções mal feitas, os presos raramente morrem após a primeira injeção, fazendo com que vivam em agonia por vários minutos e às vezes horas. Houve um clamor público depois que um presidiário chamado Joseph Wood precisou de 15 injeções durante 2 horas antes de finalmente falecer. Apenas 7 países permitem a injeção letal e a União Europeia proibiu a exportação de drogas letais comuns para os Estados Unidos para evitar que infrijam o que consideram mortes cruéis e incomuns. Nas últimas 24 horas antes de uma execução, às vezes são permitidas as visitas de familiares e amigos aos presos. Algumas dessas pessoas podem ver a execução de uma sala de visitação, embora nem sempre seja esse o caso. Nos estados onde é permitido os presidiários receberem a última refeição e às vezes um novo par de roupas, um guarda e um padre os visitam para fazer uma oração e em seguida são conduzidos à câmara de execução, onde são presos a um monitor cardíaco para determinar quando o coração está realmente parado. Os presos são levados para a Casa da Morte, como foi apelidada, por volta das 8 horas da noite anterior da execução. E em seguida são revistados em busca de armas para garantir que não possam tirar a própria vida. Os policiais relatam que a viagem de carro da prisão até a Casa da Morte é sempre compreensivelmente solene. Quando os presidiários caminham da van para o prédio, é a última vez que verão a luz do dia. Às 9 horas da noite, são conduzidos à cela para uma última noite de sono. São acordados por volta das 4h30 da manhã e conduzidos à Câmara da Morte. São permitidos visitantes até 8h30. Após esse momento, não podem interagir com mais ninguém. O equipamento da Câmara é testado e eles recebem um almoço final por volta das 10h30. Para muitos presidiários, esta é a primeira chance de escolher a sua própria comida em muitos anos. No entanto, apesar do fato da maior parte da pena da morte custar milhões de dólares, alguns estados limitam os pedidos de refeição final a apenas $15. Difícil, né? Às 5 horas da tarde chegam as testemunhas. Entre 6 e 8 horas, o preso dá o seu último passeio até a cela. Assim que entra, começa a execução até o seu último suspiro depois de alguns minutos ou horas. Talvez a coisa mais horrível sobre a pena de morte nos Estados Unidos seja que pessoas inocentes são frequentemente condenadas à morte. Na verdade, mais de 200 condenados à morte provaram sua inocência desde o advento do teste de DNA em 1973. Acredita-se que mais de 4% das pessoas condenadas à morte nos Estados Unidos eram realmente inocentes, e alguns acreditam que esse número seja ainda maior. Muitos ativistas acreditam que a pena de morte deveria ser abolida por completo e que os fundos destinados para essa prática sejam redistribuídos para a prevenção de crimes, tratamento de saúde mental, educação e reabilitação e programas de tratamento contra as drogas. Claro que esta é uma questão extremamente controversa e 55% dos americanos ainda apoiam a pena de morte de alguma forma. Muitas pessoas acreditam que o apoio à pena de morte diminuirá lentamente com o tempo. Mas e você, hein? O que acha de tudo isso? Diga pra gente nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!